Olá, irmãos, seja a graça, seja a paz do Senhor Jesus sobre tua vida, sobre a tua casa e sobre tua família. Que bom, mais um dia estamos aqui, mais uma sexta-feira, e falando sobre esta série de reflexões sobre temperamentos controlados. Espero que você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado com essas reflexões. Espero que Deus tenha falado contigo com essas reflexões e que teu coração seja abençoado por Deus diante de tudo isso que está sendo falado. Estamos aí, já falamos um pouco sobre o temperamento sanguíneo, já falamos também sobre o temperamento colérico. Pedimos para você, na reflexão passada, e se você não fez, é interessante que você faça, entre em algum site para ver que tipo de temperamento você tem. É muito importante você saber qual o temperamento que você tem e como controlar esse temperamento, não você, mas apresentar o Espírito Santo para que ele controle o seu temperamento. Isso é muito importante, porque quando você faz isso, você está procurando conhecer a si mesmo. E quando você conhece a si mesmo, como já falamos, você vai conhecer bem o seu próximo e você, consequentemente, conhecerá o próprio Deus. Então vamos a nossa reflexão, continuar com nossa reflexão com temperamentos controlados pelo Espírito, e hoje falaremos sobre o fleumático. O que é o fleumático e como nós iremos identificar um fleumático, se somos de fato um fleumático. Quais são as características fortes de um fleumático? Então, primeiro você observa que ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa extremamente calma, tranquila, pacata, nada o tira do sério. Nada pode tirar ela do sério ou ele do sério, porque ele tem um equilíbrio fora de série. Também é prático, né? Ele é uma pessoa super prática, ela também é uma pessoa super prática, ela faz tudo com praticidade, não deixa acumular muitas coisas, porque o fleumático ele gosta, além de ordem, de praticidade. Provoca gargalhada, porém, ao contrário que a gente viu do sanguíneo, ele não apresenta nenhum sorriso. Ele fica fechado, ele fica ali com a sua forma de ser, uma forma geralmente fechada, sem sorriso, e arranca sorriso sem que as outras pessoas vejam ele sorrindo, vejam ele dando aquela gargalhada que é notória de um sanguíneo. E ele aí provoca gargalhada sem sorriso, é extremamente equilibrado, que a gente falou agora, do ser calmo, está atrelado ao ser equilibrado também. Não geralmente ele não é quente, né, demais também, como é o sanguíneo, nem também é frio demais, como a gente vai ver, que é o melancólico, que logo mais, na próxima semana, nós veremos. É controlado, a gente falou a respeito do calmo ser controlado, e é eficiente. Se você colocar um colérico para fazer alguma coisa, ele é excelente líder, mas ele não é calmo, ele é intranquilo, ele é muito áspero naquilo que faz e faz tudo com realeza, porém o fleumático ele faz com toda a temperança, com toda a calma, e ele é um excelente líder na forma pacata de ser. A sua forma tranquila de ser, ele também tem uma forma de liderar diferenciada, por conta da sua tranquilidade. Vamos agora aos pontos que precisam ser melhorados do fleumático, ou aqueles mais fracos, não é? Vamos então a esses pontos mais fracos. Os pontos mais fracos do fleumático são esses aí: provocador, sem motivação, ele não tem tanta motivação assim, é preciso ser empurrado para fazer as coisas, apesar de ser uma pessoa muito organizada e muito equilibrada, ele espera, né, toda a motivação cair dos céus ou alguém o motivar, porque ele ou ela fica sempre dependente de um empurrãozinho, um tapinha nas costas ou um afago. Então, esse é o ponto fraco do fleumático, um dos. Geralmente é distante, né? Ele é distante, ele é gélico,
ele está ali, está acontecendo uma coisa muito dinâmica e ele está perdido no ar, no espaço. Para ele, nada está acontecendo. As coisas estão acontecendo ali e ele está no mundo da lua. Geralmente as pessoas dizem, você não se deu conta que está acontecendo isso? E ele, não, nem me preocupei com isso. Então, esse é o fleumático. Geralmente, é característica do fleumático estar distante e ser gélido. Ele é indeciso, geralmente é indeciso, ele costuma demorar a tomar suas decisões, porém, vale lembrar que tanto o fleumático como o melancólico, que veremos na próxima semana, ele, quando ou ela, quando toma uma decisão, é difícil de voltar atrás, por conta que ele demorou, ele pensou muito, ele parou muito para analisar, ele é muito analista quanto às decisões que vai tomar, e quando toma, dificilmente ele volta atrás. Mas ele é muito pacato, ele deixa as coisas acontecerem, ele não se incomoda muito com as coisas que estão em volta dele, mas quando falta alguma coisa e ele percebe na sua lerdeza de ser, sua forma pacata de ser, ele faz e faz muito bem. Mas ele também ele traz um pouco de egoísmo, porque ele puxa para muita coisa para si próprio, e isso é característico de algo que pode ser melhorado, é um ponto fraco que precisa ser controlado pelo Espírito Santo, essa questão do egoísmo, do egocentrismo. E o acomodado, né? Ele é muito acomodado, a gente falou agora, não tem tanta motivação e por isso ele se torna muito acomodado. Ele precisa ser sacolejado, às vezes puxar um pouco a orelha do fleumático para que ele comece a caminhar, para que ele comece a andar com suas próprias pernas. E o exemplo mais prático que temos sobre o fleumático é o próprio Abraão. Nós iremos ver agora um versículo que mostra Abraão antes de ter o comportamento dele controlado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Abraão, antes do temperamento controlado, quais eram as características de Abraão, se você bem observar? Ele era avarento, né? Ele era resistente àquilo que se pedia para ele, descompromissado, geralmente isso aí estava preenchido nele. Quando se sente forçado, torna-se mais vagaroso do que é. Ele geralmente é vagaroso, mas quando alguém pressiona de uma forma muito rígida, muito áspera, ele fica mais lento ainda, implicando, porque ele é muito egocêntrico, e é como que a gente diz, ele mata um na unha, né? Espectador da vida sem se envolver, ele vê tudo que está acontecendo, mas não quer se envolver com nada. Ele sempre é aquele do ficar quieto no canto, ficar isolado, ninguém me incomode, ninguém fique perto de mim, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, não se envolve com as coisas, vacila entre o desejo de fazer e de não fazer alguma coisa, é a questão da indecisão, que foi aquilo que a gente falou agora há pouco, ele é muito indeciso, e procrastinador, ou seja, sempre deixa tudo para a última hora, sempre deixa tudo para a última hora. Então, se for um acúmulo de coisas, imagine, um fleumático e também brasileiro, né, que deixa para fazer tudo na última hora, acumula as coisas e depois eu faço, e depois está sobrecarregado de um monte de obrigações e não dando conta de fazer aquelas coisas todas. Então esse é o fleumático, aquela pessoa que está sempre esperando um empurrãozinho. E aí, em Gênesis, no capítulo 20, verso de número 11 e o verso 12, nós encontramos aquela velha passagem em que Abraão vai para a terra de Gerar, né? Ele vai, porque está tendo fome na terra, e ele vai para a terra de Gerar, ele vai ali peregrinar na terra de Gerar e encontra o rei, né, Abimeleque, que era um título dado a esse rei, e ele tem uma ligeira ideia de, para não ser morto, né, olha o egocentrismo aí em evidência, para não ser morto, ele apresentar Sara como sendo sua irmã e não como mulher, porque pensava ele, se eu apresentar minha esposa, que é muito bonita, diante desses homens e diante do rei, Abimeleque, ele vai, com certeza, me matar e ficar com minha esposa. Então, ele teve essa ideia de querer mentir, né? Ou apenas faltar com a verdade diante daquele rei, né?
que é Abimeleque. Então veja o que diz o verso 11 e o verso 12. Respondeu Abraão, porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, falando aí da terra de Gerar. Matar-me-ão por causa da minha mulher, por ser muito bela, que a gente tinha falado. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então você vê, se você bem observar, você está percebendo que Abraão, por medo, por insegurança, que isso é nítido de um fleumático inseguro, inconstante, medroso, egocêntrico, ele imaginou fazer tudo isso, mentir, porque aí, como irmã, ninguém iria atentar contra a sua vida. Porém, você observa que ele colocou a vida de sua esposa em perigo, né? E a relação familiar em jogo, por conta da sua, do seu temperamento, da sua personalidade, que não foi cuidada anteriormente. E se você observar no verso do número, se você olhar no capítulo 22, verso 13, verso 2 e verso 3, você vai perceber que Abraão já teve outro comportamento aí. Depois que teve um encontro com Deus, ele teve um outro comportamento. Mas ainda assim ele mostra traço da sua personalidade, do seu temperamento. Olha o que está escrito. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha o verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Porém, depois, você observa, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Veja que todos os traços de um fleumático estão aí. Ele não estava preocupado, aquilo que a gente falou, as coisas que estão acontecendo em volta dele, ele não está muito preocupado com isso. Ele aí coloca a obediência em primazia e não se incomoda muito ao que está acontecendo. E foi preciso seu filho dizer, painho, papai, tem aqui a lenha, tem aqui o cutelo, tem tudo aqui. Tem aqui o local de holocausto, mas eu não estou vendo aqui a oferta, a oferenda. Não estou vendo aqui o animal. E ele diz com aquela forma pacata de ser, Deus proverá. Então é assim a vida de um fleumático, tranquilo, calmo, sereno, mas quando controlado ele tem, de certa forma, na hora exata, ele age e ele faz acontecer quando o Espírito Santo ele controla esse temperamento que precisa ser controlado de todos nós. Então que Deus neste dia te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha falado ao seu coração, que você que é fleumático cada vez mais se coloque e se lance nos braços do Pai, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor cada vez mais faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, em todos os momentos, em toda a sua família, Ele faça clarear a luz da justiça em toda a relação sua, da sua família e de toda a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus conserve a sua vida durante este dia e que tudo ocorra para a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se assim Deus permitir.